Desde ontem que a oposição, sobretudo, não fala em outra coisa. O presidente Lula deu uma declaração sobre a alta dos alimentos e disse que o consumidor pode contribuir para reduzir o preço. Sabe como? Vamos ver na fala do presidente o que é que ele disse. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Se todo mundo for justo, nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. Quando a gente tiver isso, a gente vai ter certeza que tudo vai ficar maravilhoso e a minha briga é para tentar fazer com que os preços cheguem a caber dentro do salário do povo trabalhador. Bom, vou começar essa nossa discussão com o Ângelo Farias. Vendo a fala toda agora, Ângelo, eu te pergunto, o Lula, será que não tiraram de contexto a fala do Lula? Porque ele fala daquelas pessoas que aproveitam o momento para aumentar os preços dos produtos de forma deliberada. Não tiraram a fala do presidente de contexto para aproveitar o uso político ou está clara e cristalina que ele ali está meio que equivocado no que diz, Ângelo? Bom, ele dá um tiro no pé, né, Abdias? Quando você vai no supermercado, você acha que todo mundo combinou para aumentar o preço ou porque a inflação subiu? Quando você vai abastecer, você acha que o preço subiu por conta própria, porque as refinarias querem um aumento ou porque o preço está subindo diante da inflação do mercado? Então, é isso que o presidente ele dá um tiro no pé, porque ele quer dar aquela opinião vaga, né, sobre, olha, se a banana está cara, você compra outra fruta. Ué, mas eu quero comprar a banana. E a banana está cara porque a inflação aumentou. Eu quero comprar pão. Como é que eu vou trocar o pão por outro objeto? Se o pão de cada dia é o que a gente se alimenta. E o pão está caro. Então, assim, essa vertente que o presidente dá de educação não funciona. Então, ele teria que fazer com o próprio governo dele, que é o governo que mais cobra impostos, que tem a maior tarifa carga tributária da América Latina. Como é que eu faço, presidente? Então, eu paro de pagar o imposto porque ele está caro? Como é que eu faço para fugir do imposto? Eu sonego o imposto? Então, se ele está dando essa orientação, ele tem que dar essa orientação também para quem paga carga tributária no país, né? Que é a maior da América Latina e uma dos maiores do mundo. Então, como é que eu vou fazer, presidente, para não pagar ISS, pagar imposto de taxa de luz, pagar imposto na taxa de esgoto, saneamento? Como é que eu vou fazer para reduzir todos esses encargos que nós, trabalhadores, pagamos todos os dias? Eu tenho uma troca, tem como trocar esse imposto? Tem um imposto mais barato? Não tem. Então é muito fácil o presidente chegar numa entrevista como essa e dizer para o cidadão, olha, a banana está cara, o café está caro, compre cevada, compre suco, compre uma fruta e faça um suco. Essa é a receita de bolo que o presidente passa para a economia brasileira. Não vai funcionar dessa forma, né, Abdias? Então, o amigo ouvinte, o amigo que acompanha a gente todos os dias aqui, sabe da ponta que o poder de compra do brasileiro cada vez está diminuindo. Quando você vai no supermercado, não adianta você dar um reajuste de inflação no salário mínimo e dar R$ 100 de reajuste, quando o cidadão chega lá no supermercado, ele não consegue comprar nada. Então, essa receita de bolo do Lula, se funcionasse, teria que funcionar para o cidadão que paga impostos. Ô, presidente, como é que faz? O imposto está caro. Como é que faz para a gente não pagar o imposto tão caro? Eis a questão. Vamos por telefone com o Enio Lins para ver se o Enio Lins... Porque o Enio, ele tá conosco uma vez por semana, então a gente vai dar essa prioridade aqui nesse início para trazer a segunda opinião. Eu escutei a fala do presidente. O Lula foi aquele cara sincerão que falou que poderia pensar sem filtro e acabou sendo equivocado? Ou a fala dele é um desastre mesmo, na sua opinião, Enio?
Olha, primeiro esse termo sincerão é um termo aplicado ao Bolsonaro, do ponto de vista de que ele pode falar asnices e ser apoiado, né? No caso do Lula, a questão é que o Lula fala o que pensa, né? É transparente e acertou no que disse, porque existe no capitalismo uma lei, é uma lei imutável do capitalismo, que é a lei da oferta e da procura. Então, na medida em que você procura mais um determinado produto, ele sobe de preço. Quando você procura menos um determinado produto, ele baixa de preço. Foi esse que o presidente falou em relação a determinados artigos, que ele deixou muito claro, determinados produtos que o consumidor possa identificar que os preços estão exagerados. Então, do ponto de vista de colocação econômica, o Lula foi certo, absolutamente certo. Ele fez uma colocação dentro do padrão normal do capitalismo. Agora, é bom observar o seguinte: qual é a alteração fundamental? Primeiro, no aumento de carga tributária significativa entre governo Lula e governo Bolsonaro, governo Temer, governo Dilma. Você tem o mesmo padrão de carga tributária no Brasil, com pequenas variações, durante todos esses governos, porque é uma questão de Estado e não de governo. A outra questão: qual é a relação que se tem na economia em função da cesta básica? Aí eu vou dar aqui números, para a gente não ficar só em opinião, para não ser só a minha opinião. Então, o que é que acontece? No governo Lula, dos 2 primeiros anos do governo Lula, nos dados coletados até agora, o preço da cesta básica cresceu 6,3%, enquanto que o salário mínimo, nesse mesmo período de 2 anos, ele cresceu em 16,5%. Então, você tem um aumento do preço da cesta básica, mas você tem um aumento maior do salário mínimo. Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, o que é que aconteceu? A cesta básica cresceu 33,9%, 34%, e o salário mínimo subiu 9,5%. É isso que vai se comparar. No governo Lula, por mais aumento que tenha, e é ruim, é péssimo ter aumento, mas você tem um poder de compra mais elevado do salário mínimo. Você compra mais coisas, mais produtos nos 2 anos de governo, dos 2 primeiros anos de governo do Lula, do que comprava durante os 2 anos de governo Bolsonaro. Isso é uma comparação real, com números do IBGE, não é opinião. Opinião, a oposição está fazendo o trabalho dela e de criticar, não é? A situação está fazendo o trabalho dela de apoiar, a imprensa de divulgar essas coisas, e o Lula tem que, naturalmente, além de dar a opinião transparente sobre métodos do capitalismo, ele tem que se preocupar, evidentemente, para que a situação não fuja do controle do ponto de vista de aumentos de preços e que os ganhos nesses 2 anos de governo dele não sejam perdidos do ponto de vista do salário da população. Obrigado, Enio Lins. Doutor Álvaro Costa, bom dia, doutor Álvaro. Já passo para o senhor a bola. Qual a sua análise dessa fala do presidente Lula e a repercussão no mundo político? Bom dia. Abdias. Eu assisti, né, e ouvi atentamente todas as críticas que tiveram durante o dia de ontem e se estende até o dia de hoje contra essa fala do presidente Lula, né, onde ele diz assim: se tá caro, compra outro, né, tá caro, procura o mais barato. Ele trata o cidadão brasileiro, trata você, dona de casa, como se você fosse alguém que desprovida de total inteligência ou percepção financeira, né? Ele acha que as pessoas saem para o supermercado e não procuram os produtos mais baratos, vão metendo simplesmente a mão nas gôndolas do supermercado e pegando o primeiro alimento, o primeiro mantimento que aparece ali, sem olhar os preços de nada, vai só enchendo o carrinho e espera o resultado lá na hora de passar as compras. Mas a gente sabe que não é assim. A gente cansa de ver pessoas no supermercado e todo mundo faz isso. Isso aí eu tenho certeza.
antes de pegar determinado produto, olhando o valor daquele produto, né, comparando preços, comparando marcas. É isso que se faz, é isso que o brasileiro faz. O brasileiro não sai metendo a mão lá em qualquer produto, enchendo o carrinho e depois ver como é que paga, não. Isso não existe. Né? Então, ele me parece que está no conto de fadas, e esse recado que ele passa, aliás, ele está dizendo assim, o PT, né, o governo hoje que está no poder, há muito deixou de se importar com o brasileiro, deixou de se importar com o que deve ser bom para o seu povo. Ele apenas tem um plano de dominar, e ele diz assim, ó, é isso mesmo e acabou-se. Ou vocês aceitam, ou vocês aceitam. Ele não te deixa a opção. É o autoritarismo que fala mais alto. Essa é a realidade. E, por outro lado, ele joga para você, dono de mercadinho de bairro, né? Mercadinho lá no Biridito, mercadinho no Jacintinho, mercadinho na Paiuçara, na Ponta Verde. A culpa da alta dos preços como se fosse vocês os responsáveis por aumentar os preços e não a carga tributária excessiva do Brasil. É um governo que ainda não se achou, a gente está cansando de dizer isso. É um governo que vem ao longo desse tempo todinho apenas com um plano de se manter no poder a todo e qualquer custo, sem se importar com aquilo que é de melhor para o seu povo, infelizmente. Obrigado, doutor Álvaro. Luciano Amorim, o marqueteiro do Lula está tendo trabalho, hein, Luciano? Como fazer para que o presidente não dê munição para a oposição, meu amigo Luciano? Qual é a sua avaliação? Pois é, Abdias, são tempos muito tristes, né, e difíceis, onde você precisa do auxílio de um marqueteiro para poder dizer aquilo que é politicamente correto, né? Porque o Lula não começou a dizer isso de hoje, não começou a dizer isso de ontem. Essas soluções simplificadas que o Lula passa, ele já diz isso há muito tempo. Por isso que o povo entende o Lula e por isso que o Lula é um dos líderes populares mais exaltados, não só do país, mas do hemisfério sul desse mundo todo, né? Um dos líderes progressistas mais respeitados do mundo todo, 3 vezes eleito presidente da República. Abdias, o que o Lula falou, como o Enio disse, e como você ressaltou aí, quando não é retirado de contexto, quando não é apenas isolada a frase de não comprar alimentos, se está caro, não compre, claro que quando você isola somente essa frase, fica uma frase que não é o correto de ser dito para os brasileiros, né? Mas quando você ouve toda a explanação, toda a resposta do Lula a respeito da pergunta que foi feita pelo radialista lá da Bahia, fica claro que o que o Lula está falando, nas palavras do Lula, que é uma figura simples, é uma figura do povo, o que o Lula está dizendo, está falando, é sobre a lei da oferta e da procura. Essa lei que é tão antiga quanto a própria economia, né, Abdias? Quanto mais produto você tem no mercado, mais barato ele fica. Quanto menos produto você tem no mercado, e aí esse produto está no mercado, depende da demanda da população. Se a população pode comprar um outro produto ou não comprar aquele que está caro, obviamente que o produto vai baixar de preço. Essa não é uma fala do Lula, isso é uma fala dos economistas clássicos, é a lei da oferta e da procura. Se tem ausência de produto, o produto baixa. É assim que se faz na economia, não só na brasileira, mas na economia mundial. Né? Agora, o Lula precisa da anuência de um marqueteiro para dizer isso da forma politicamente correta. Abdias, o Lula é um cidadão de 79 anos de idade. Perdeu 3 eleições presidenciais, ganhou outras 3, está aí na sua 6ª eleição presidencial. O Lula não tem que medir as palavras porque a extrema-direita vai achar que ele está sendo pesado demais naquilo que ele está falando. Né? É só isolar, não isolar a frase exatamente que ele falou, diz o contexto todo da fala do Lula, que você vai ver aí que o que ele está falando é aquilo que o povo entende, Abdias. E o que eu digo que o povo entende? Ontem nós falamos aqui, está aí a Quest líder nas pesquisas para presidente da República em todo o país. Obrigado, meu amigo. O Ângelo Farias pediu a fala, pois não, Ângelo? Amigo ouvinte, siga o conselho do ministro Rui Costa e do presidente Lula. Se a banana está cara, compre laranja. Né? Se o café está caro, compre água, que está barato. Pois é, rapaz. Obrigado, Ângelo. Obrigado.